Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre taxonomia. Se vocês não sabem o que é taxonomia, eu vou contar um pouco para vocês, mas nada mais, nada menos que é a mesma coisa que uma convenção de nomes, né? Ou como está mostrando aqui na imagem, é um naming convention. O que acontece? Quando você começa a fazer o provisionamento dos seus recursos na cloud, seja qual cloud for, né? Azure, AWS, GCP, normalmente é solicitado que você faça a criação de alguns recursos. E no caso da Azure, você precisa escolher muito bem o nome desses recursos, que depois normalmente você não vai conseguir fazer a alteração deles. No caso da AWS você até consegue, porque ele utiliza a tag, né, a tag com o valor name para nomear o tipo do recurso. Mas comparado ali à AWS seria a mesma coisa que o ID, né? Você não escolhe o ID, você só recebe quando você faz a criação do recurso. Então você fazer a criação de uma convenção, né, uma padronização na nomenclatura dos seus recursos pode te ajudar bastante na parte de organização, na parte de governança, na parte de identificar rapidamente qual tipo de recurso que você está trabalhando ali, né? Então eu vou mostrar aqui um pouco algumas dicas de como criar uma convenção de nome, né, uma taxonomia para você, e compartilhar também alguns documentos que tem aqui na parte da Azure, na parte da AWS também, que podem te ajudar a criar esse tipo de documentação, tá bom? A primeira coisa que eu quero mostrar aqui é justamente esse link da documentação aqui da Microsoft, né, do Learning. Um dos itens aqui do CAF, né, do Cloud Adoption Framework, que consiste na parte de você fazer a definição de uma name convention, né, uma convenção de nome. O que seria isso? Imagina que você vai trabalhar com vários tipos de recursos, e cada tipo de recurso ele tem você cria uma padronização de como vai funcionar a nomenclatura desse recurso, né? Então aqui tem um exemplo, por exemplo, de um public IP, tá? Que ele está sendo criado aqui na região de East West, e ele recebeu essa nomenclatura. E qual que é a composição dessa nomenclatura? Então aqui os três primeiros dígitos, que é o PIP, é o tipo do recurso, né? Então o PIP seria de Public IP. Essa segunda parte seria o workload ou a aplicação onde esse Public IP está anexado. A terceira parte aqui seria o environment, né? Então se é um ambiente de produção, homologação, desenvolvimento, você pode colocar aqui nessa terceira parte. Na quarta parte, qual a região onde esse recurso está aprovisionado. Então no caso aqui, como eu tinha comentado, que é East West, coloquei aqui também East West. E a última parte aqui, que seria a instância, né? O que seria essa instância? Imagina que você vai fazer a criação de um public IP para esse tipo de workload, né? Então você vai criar aqui um 01, e daqui a pouco você precisa de um outro public IP também para esse workload. Então você criaria o 02, 03, 04. Então, seguindo essa nomenclatura aqui, você poderia criar 999 recursos com esse mesmo começo, né? Mas agora imagina que você vai mudar o ambiente, vai mudar para homologação, para desenvolvimento, vai mudar a região, vai mudar o workload, né? Então você começa a crescer cada vez mais a estrutura do seu ambiente, né? Porém, você não perde a parte da organização, que é você trabalhar com esse tipo de nomenclatura, né? Você sabe qual que é a padronização. Na hora que você precisa criar um novo recurso, você já vai saber mais ou menos como que vai ser a nomenclatura desse recurso, tá bom? Agora, como que você vai definir como vai ser composto a sua padronização, né? Isso daqui é só um exemplo que a Azure dá para a criação de uma name convention, né? Para você criar os seus recursos. Você pode mudar as ordens dos itens, por exemplo, colocar a região para a esquerda, produção ali, o environment para a direita, workload no começo, enfim, isso daí normalmente vai depender muito de como você quer construir essa convenção. O importante é você construir uma taxonomia para o seu ambiente,
E sempre quando você for fazer o provisionamento dos seus recursos, seguir essa taxonomia. Porque imagina que mais para frente você vai criando os recursos cada dia de uma forma diferente, vai virar uma bagunça. E no caso da Azure, que você não pode renomear os seus recursos, você vai ter que recriar todos esses recursos. Então, imagina num ambiente que você tem mais de 500 mil recursos diferentes, com os nomes todos diferentes, né? Isso daí pode atrapalhar bastante e acabar criando muito retrabalho para você organizar tudo isso, tá? Então, criar uma taxonomia logo no começo, quando você está criando seu ambiente, é muito importante para manter a organização, tá? E como que eu vou criar essa minha taxonomia? A Azure tem esse outro link aqui, que são abreviações recomendadas para cada tipo de recurso. Então, como eu mostrei aqui, o tipo do recurso, que é Public IP, ele deu essa sugestão de PIP. Na verdade, isso aqui não veio de nada, né? É uma própria recomendação da Microsoft. Deixa eu pesquisar aqui, Public IP. Então tá aqui, ó, Public IP, a abreviação dele seria o PIP, tá? Então tem vários tipos de recursos aqui que você pode pesquisar e ter como uma base para construir a sua taxonomia. Então, por exemplo, eu quero criar uma VM. Então ele tem aqui a Virtual Machine, a abreviação sugerida dela é VM. Eu quero criar um Web App, a abreviação dele é app. Então tem, por exemplo, aqui, vamos ver aqui, um App Service Plane. Então a abreviação sugerida é ASP. E assim, não é nada definido assim em pedra, né? Isso daqui é só uma sugestão. Daqui a pouco você pode decidir que o seu App Service Plane vai se chamar, o começo dele vai ser chamado de plane, traço SharePoint, por exemplo, né? Que seria o workload ali. Isso daí é o que você vai definir, né? Não tem uma definição, eu preciso usar dessa forma e é definitivo. Na verdade, você que vai decidir isso junto com o seu time, ver o que mais convém para vocês. De novo, aqui vocês não precisam usar todos essas nomenclaturas. Isso é como uma recomendação e quem vai definir isso é o seu próprio time, né? Não tem um certo e um errado, é só uma sugestão. No caso da AWS, a AWS ela tem uma outra forma de você nomear os seus recursos, né? Que basicamente o que não pode mudar ali é o ID de cada um desses recursos. Então uma sugestão quando você vai construir essa nomenclatura, né, essa taxonomia em cima dos recursos da AWS, é talvez você pegar aquela abreviação que está no próprio ID do recurso, né? Então, por exemplo, aqui eu criei uma VPC, a VPC ela tem esse nome aqui, Project-VPC, mas o ID dela começa aqui com VPC- alguma coisa, tá? Então toda VPC, quando você vai criar ela, sempre começa com VPC- alguma coisa. A mesma coisa aqui com subnet. A subnet ela vai começar com subnet- alguma coisa. Aqui também. Route table começa com RTB- alguma coisa aqui que é alguma ID dela, né? O Internet Gateway, mesma coisa. E IGW- alguma coisa. Mas basicamente é isso, né? Cada tipo de recurso na AWS ele tem um começo aqui no ID dele que você pode utilizar também como uma abreviação quando você vai for construir a sua taxonomia. Aí você pode colocar, por exemplo, para nomear a minha VPC, eu vou colocar aqui, por exemplo, VPC traço o nome do projeto, né? Então vai ser projeto traço qual que é a região. Então US East 1 traço por exemplo, essa daqui é a VPC de produção, então eu posso colocar aqui prod. Eu posso colocar aqui também um ID para ele, né? Uma instância, então 001. Então eu defini que agora a minha padronização vai ser mais ou menos essa. Não, eu quero mudar, eu quero trocar a ordem dos itens. Então eu posso colocar produção primeiro, traço US East 1, traço 001.
Então, no caso da AWS, é mais tranquilo você fazer essas alterações, porque o nome do recurso, na verdade, ele fica atrelado à tag de name, né? Você edita ele aqui no recurso, mas na verdade você está editando aqui, ó. Então nas tags name você coloca aqui qual que é o nome do recurso, tá? No caso da Azure, quando você faz a criação do recurso, você não consegue mudar o nome ali daquele recurso, tá bom? E beleza, já entendi como eu identifico essas abreviações na Azure, na AWS e como que eu vou construir a minha abreviação, né, para ficar efetivo. Eu, por exemplo, construí um documento aqui onde utilizei o próprio Excel para criar algumas definições, né? Então, por exemplo, aqui na primeira coluna eu coloco qual que é o tipo do recurso, qual que é a abreviação desse recurso, por exemplo, o que eu coloquei como abreviação, né? No caso aqui da Subnet, a AWS ela utiliza Subnet, mas eu escolhi alterar aqui para SNet, né? Route Table aqui, eu coloquei RTB, que era como está no portal da AWS, mas por exemplo eu poderia mudar aqui para RT só, né? Então o que eu fiz aqui com essa planilha? Defini aqui qual que é o tipo do recurso, qual que é a abreviação e qual que é o subtipo, né? Então, por exemplo, na Subnet eu tenho a Subnet pública, privada, a Subnet do Transit Gateway, a Route Table aqui também para cada um desses tipos de recurso, o NAT Gateway da Subnet pública, e depois eu criei aqui um modelinho de como ficaria a nomenclatura desses recursos, né? Então, por exemplo, eu coloquei primeiro a parte da nomenclatura, que é a abreviação do tipo do recurso, seria aqui essa coluna, né? Depois a parte do cliente, que eu estou pegando aqui dessa variável aqui de cima. A parte do environment eu estou pegando aqui de cima também, tá? E a parte da região também estou pegando aqui de cima, tá? E juntando isso eu criei aqui uma fórmula para fazer a junção de tudo isso, né? Então eu estou usando aqui a fórmula concatenar, usando também aqui a fórmula de minúsculo, né? Para diminuir o size colocar todas as letras aqui em minúsculo. Então estou pegando aqui da célula C8, na verdade seria essa daqui, não, essa daqui. Aí depois coloco o tracinho, minúsculo D2, enfim. Depois eu posso até criar um vídeo à parte para explicar um pouco mais sobre essa parte de fórmulas, né? Mas isso daqui seria basicamente esse mesmo modelo que eu coloquei aqui do lado, né? E o que isso daqui pode ajudar? Eu crio esse modelo e eu posso utilizar para vários clientes diferentes. Então eu tenho aqui o cliente IT Life Hacks, coloquei aqui uma padronização para ele, mas daqui a pouco eu vou usar isso daqui para o outro cliente, que vai ser Hacks 123. Então na hora que eu edito aqui, ele já edita todos os outros componentes, porque eles têm o mesmo componente aqui de clientes em vários outros aspectos, né? Outra coisa aqui, no caso da AWS, eu coloquei uma route table para cada um das subnets. Então eu estou pegando a abreviação aqui que eu coloquei aqui do lado e estou colocando o outro contexto aqui da subnet pública, por exemplo. Então eu pego a abreviação e pego a subnet pública que está a nomenclatura aqui em cima, né? Então essa daqui seria a fórmula para pegar o item aqui de cima. A mesma coisa aqui das outras route tables. O Internet Gateway, como ele é associado só a uma VPC, não peguei aqui a abreviação dele e o nome da VPC. Coloquei aqui uma nomenclatura. O NAT Gateway, normalmente ele vai na subnet pública, então a mesma coisa. Peguei a abreviação dele e coloquei o nome da subnet pública que eu defini ali em cima, tá? Então eu posso ir editando isso daqui, ele vai editando automaticamente aqui na minha planilha também. Posso mudar aqui a região para SA, por exemplo, ele vai editar aqui. Posso mudar de dev para HTML, que ele também vai editar aqui. Então, criando esse documento, fica muito mais fácil de eu reutilizar essa padronização em vários clientes diferentes, tá?
E a mesma coisa acontece caso eu tenha um ambiente que tenha mais de uma Z, né? Então, de novo, definir aqui quais são, quais são as variáveis aqui do cliente. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar o cliente, cliente legal demais. Aqui a região, vou colocar a região East mesmo. E aqui de environment, no caso eu coloquei aqui como se fosse a rede network. Eu posso colocar aqui de produção e ele vai editando tudo aqui para mim, tá? Então fiz a definição aqui do modelinho para VPC, para subnets da AZ1, das subnets da AZ2, das route tables da AZ1, das route tables da AZ2, sempre cada uma pegando o seu respectivo subnet ali, né? O Internet Gate, que é para VPC toda, e o NAT Gate para cada uma das duas AZs, tá bom? Então, eu queria mostrar um pouco mais desse modelinho mesmo que eu criei aqui. Depois eu posso até tentar fornecer esse modelo para vocês, explicar mais um pouco como que eu usei as fórmulas aqui para criar esse documento. Mas o objetivo principal era justamente passar a ideia de você definir uma taxonomia, né? Além de você criar uma padronização para o seu ambiente e seguir essa padronização sempre quando você vai utilizar no provisionamento de recursos, você também pode criar um modelo como esse daqui e utilizar em vários clientes diferentes, né? Quando você vai utilizar, por exemplo, fazer a criação dos seus ambientes utilizando Terraform, você pode utilizar no próprio Terraform a parte ali de variáveis, né? Criar essa convenção de nome e utilizar das variáveis para reutilizar o mesmo código em vários ambientes diferentes, né? Mudando ali só alguns parâmetros como o nome do cliente, qual que é a região, qual que é o tipo do ambiente, né? O environment dele. Vai mudando ali, logicamente, a parte de configurações, a parte de IP e tudo mais, mas tendo isso daqui como base, você consegue criar vários outros documentos, provisionar muito mais rápido os seus ambientes. Você já vai ter um padrão e você vai seguir aquele padrão sempre nos próximos ambientes que você for provisionar, beleza? Bom, acho que era só isso que eu queria apresentar para vocês. Um jogo rápido aqui só falando sobre essa parte de padrão de taxonomia, padrão de nomenclaturas, né? Algumas dicas de onde você conseguir essas abreviações, mas o mais importante é que você vai definir a sua padronização. Não tem um certo, não tem um errado. Você junto com o seu time vai definir uma padronização e a ideia é vocês seguirem essa padronização do começo até o fim, beleza? Bom, obrigado por ter assistido esse vídeo. Se tiver alguma dúvida, pode mandar nos comentários. Se vocês tiverem alguma sugestão também de outros links que queiram compartilhar com mais dicas de abreviações, né? Outras dicas de taxonomias, podem mandar nos comentários aí que a gente vai se ajudando, tá bom? Grande abraço aí, valeu e tchau, tchau.